Olá, meus amigos do Intensivão Química para Haters. Nós vamos começar hoje a estudar estequiometria. E por que eu escolhi estequiometria para vocês primeiro? Bom, primeiro porque é o mais difícil. Segundo, porque é o que mais cai. Terceiro, se eu deixar a estequiometria lá pro final, vocês não vão querer estudar ela mais tão bitolado que vocês já vão estar. Então eu escolhi primeiro o módulo de estequiometria. Mas antes de começar com a estequiometria, a aula de hoje seria reações químicas. Eu vou colocar aqui uma pequena introdução para vocês, só para quem não entende muito bem como funciona esse mundo da química, poder se inteirar um pouco mais e todo mundo ficar bem nivelado. O que eu gosto de falar sempre em todas as minhas aulas, é que o mundo, o universo, tudo que você vê e vive, basicamente é feito como se fossem pecinhas de Lego. Por que pecinhas de Lego? Todo mundo já teve Lego quando era criança. Se não teve, é só colocar na internet hoje em dia que você vai ver como é que era. São várias pecinhas, cada uma diferente entre si, de cores diferentes, de encaixes diferentes. E a partir do momento que você ia montando essas pecinhas, você conseguia chegar em estruturas cada vez maiores. Você conseguia construir, por exemplo, um carro, conseguia construir uma casa, e assim acontece também no mundo em que vivemos. Só que na química, o que a gente chama de pecinha de Lego, que dá pra gente encaixar uma na outra para poder formar estruturas maiores, nós chamamos de átomos. O que é átomo? Átomo é uma palavra que vem do grego. A significa negação, não, e tomo é divisão. Então, átomo é uma negação da divisão, ou seja, aquilo que não pode ser mais dividido. Era o que se acreditava naquela época. E como que os átomos são representados na química? Vamos ver agora com o milagre da reedição. Na química, nós representamos cada pecinha de Lego que corresponde a um átomo diferente com as letras das suas iniciais. Simples, não é? O hidrogênio, que é o menorzinho de todos os átomos, que é aquela pecinha de Lego, que é uma delícia você pisar de calcanhar em cima, assim, pá! Então, é aquele lá. É o hidrogênio, como se fosse. E o hidrogênio é representado na tabela periódica apenas com a letra H, que é a sua inicial. O oxigênio, que é um átomo um pouquinho maior, é representado pela letra O, que também é a inicial dele, assim como o carbono, assim como o nitrogênio. Uma letra só para inicial. Existem outros elementos químicos que são representados na tabela periódica com duas letras. E não se assustem com isso, é totalmente normal também. Uma letra ou duas. Cloro, duas letras. Bromo, Br, duas letras. Alumínio é Al, polônio é PO. Totalmente aceitável. Existem também, olha que legal isso, alguns elementos que as letras não são tão correspondentes assim ao nome deles pelo que a gente conhece. Como, por exemplo, o sódio é representado na tabela periódica com a letra Na, que é do latim natrium. Mesma coisa para o potássio, kalium. O ouro é aurus e o chumbo, plumbum. Então, são representações com letras totalmente diferentes dos nomes que a gente conhece, porque está em outra língua. Simples. E os elementos químicos também podem ter representações das suas iniciais relativo a um nome, porque foi uma homenagem. Bom, o Einstein eu acho que vocês sabem quem que é, né? Nossa, Luiz, foi você que desenhou? Foi. É uma coisinha à toa. Mas vamos prestar atenção na aula agora. O E e o S que estão presentes nessa palavra é o que corresponde ao símbolo do Einstein, ES. Tranquilo, não é? Então, já que vocês entenderam agora essa analogia que a gente fez entre peças de Lego, que são os átomos, que constroem estruturas maiores, vamos deixar de pensar nas peças do Lego agora. Vamos começar a pensar nos átomos como se eles fossem bolinhas, pequenas bolinhas. Uma bolinha diferente para cada átomo diferente. Com isso a gente começa a entrar no modelo atômico de John Dalton. Vai ser mais fácil para a gente entender reações químicas, vocês vão ver. Representando então como bolinhas diferentes entre si, como é que ficou? O hidrogênio eu representei como se fosse uma bolinha pequenininha, porque eu falei para vocês que ele era menor, não é? E o oxigênio eu representei como uma bolinha um pouco maior, uma bolinha verde.
E, como eu disse, maior em relação ao hidrogênio. Hidrogênio, nós vamos falar isso mais pra frente. Tanto ele quanto o oxigênio são dois átomos que odeiam andar sozinhos, gente. Eles odeiam andar sozinhos. Eles preferem andar em duplas. Com isso, vamos colocar uma bolinha ligada ao hidrogênio aqui. No caso, são dois átomos de hidrogênio, formando um gás famoso, H2. Ai, Luiz, então esse 2 aqui é porque são dois átomos? Isso mesmo, olha como vocês são inteligentes. É isso aí. No mesmo caso acontece com o oxigênio. São dois átomos do elemento oxigênio. Logo, a representação dele que é o O, e o númerozinho embaixo que representa esses dois átomos que estão ligados entre si. Mas observem uma coisa, na natureza eles não ficam assim para sempre. Existem certas condições, certas energias favoráveis, vamos dizer assim, que eles não querem mais ficar um com o outro e passam a querer interagir entre eles. Pensa que na natureza, a natureza é uma criança chata também. Pensa que ela tem esse Lego gigante para ela poder montar o que ela quiser e ela enjoa de ficar com as mesmas pecinhas montadas do mesmo jeito sempre. O que ela faz? Ela quebra a pecinha e monta uma coisa diferente. Entendeu? O que vai acontecer aqui então? O hidrogênio vai romper com o outro hidrogênio e o oxigênio vai romper com o outro oxigênio também. Com isso, olha que interessante, este átomozinho aqui de oxigênio vai ficar sozinho, sem o seu parceiro, que foi para lá, vai para lá. Ele fica aqui sozinho. O que aconteceu com esses dois hidrogênios aqui? Eles vão querer se ligar ao oxigênio. Depois eu explico por que ele quer ligar com o oxigênio, por que ele não pode simplesmente ficar sozinho. Mas imagina que esse vem para um lado, e como eles ficaram muito tempo juntos, já eles querem distância um do outro. Esse daqui vem pra cá. Olha só. Com isso, eu tenho uma molécula. O que é molécula, Luiz? Molécula são quando dois ou mais átomos se ligam através de um tipo de ligação específica, que nós vamos falar mais pra frente, mas pensa como se fosse um conjunto de átomos. Dois átomos ou mais ligados formam uma molécula. E essa molécula aqui? Eu conheço essa molécula. Conhece muito bem. É uma molécula que tem dois hidrogênios e um oxigênio, meu filho. Essa molécula aqui é a molécula de H2O. Mas vocês, como são muito inteligentes, muito perspicazes, devem estar notando uma coisa. E esse oxigênio que ficou aqui sozinho? Ele também quer se ligar. Ele não gosta de ficar sozinho. Lembra que eu falei isso pra vocês? Ele não gosta. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Acertou quem falou? Balancear. Resolvendo essa treta, então, pense que a natureza é uma coisa muito sábia. A natureza, ela não gosta que ninguém fique sozinho, que peças fiquem sozinhas sem se montar quando está numa reação química, quando a outra pecinha se ligou. Ou seja, se isso daqui foi quebrado e isso daqui foi quebrado para poder ligar esses dois em uma, como vocês lembram muito bem, para poder formar essa molécula aqui, nós utilizamos um átomozinho de oxigênio e utilizamos também os dois átomos de hidrogênio, correto? Com isso, o que vai ficar sobrando? Um átomo de oxigênio, que é esse carinha aqui, ó. Vocês conseguem pensar numa maneira para poder balancear isso, para ficar tudo mais tranquilo? É só chamar mais gente para a festa, não é verdade? Quem a gente chama para a festa? Vamos chamar, mas uma molécula de hidrogênio gasoso, que são dois átomos de hidrogênio ligados entre si. Olha como é que isso resolve a situação. Eles quebram essa ligação e se ligam nesse carinha que ficou faltando. Com isso, tá todo mundo feliz, todo mundo ligado. Olha, são duas moléculas de gás hidrogênio, uma molécula só de gás oxigênio, que reagiram e formaram duas moléculas de H2O. Tudo que tem de um lado da reação, essa seta aqui, ó, delimita a reação química. Tudo que tem de um lado, 1, 2 verdinhos, 1, 2 verdinhos. 1, 2, 3, 4 azuis, 1, 2, 3, 4 azuis. Tem do outro também. Com isso,
a nossa reação está balanceada. Viram onde que eu queria chegar? O que são as reações químicas? E se vocês lembram bem, o tópico dessa aula se chamava reações químicas. Vocês aprenderam e nem atinaram ainda. A aula acabou, gente. Só isso. Simples, não é? Vamos para a próxima.